Essa sua conversão veio em que momento, assim, na sua Então, vida? aí depois de muito buscar, aí o que acontecia? Eu tinha uma vida na noite, eu era DJ, produtora musical, né? Uma vida social muito ativa, mas eu sempre sonhei em ser mãe. Né? Então, morava junto. Né? Na minha cabeça, na época, era um casamento, mas hoje a gente sabe que não é. Enfim, morava junto com o pai da minha filha. Minha filha nasceu. E eu sempre tive na minha cabeça que o dia que eu virasse mãe, eu ia largar a balada. Eu ia largar a balada, que eu ia parar de fumar. Eu fumava muito. Cigarro. Que eu ia... Cigarro, assim. Enfim, que eu ia mudar de vida. Eu nunca imaginei que eu fosse para esse outro extremo que eu fui. Mas eu já tinha uma consciência de que eu queria ter uma vida normal. Porque a minha vida era, assim, acordar tarde, dormir tarde todo dia. Era não ter rotina nenhuma. Era beber durante a semana. Então, eu sabia que, em relação a isso, eu queria mudar. E foi exatamente o que eu fiz, né? E aí, quando a minha filha nasceu, eu não queria voltar pra noite. E na época eu virei... Também fui para um outro extremo que foi engraçado, porque eu virei funcionária pública. Porque eu tinha uma atuação no terceiro setor, né? Eu trabalhava à noite, mas eu sempre fui... Foi aí que você entrou na política. Aí que eu sempre fui uma pessoa que... Por mais que eu fosse devaneada, assim, vivesse na noite, sempre gostei de ler, sempre fui, nunca era, não era uma política alienada, assim, não era. Desde 2014, 2014 eu me lembro, eu estava em Brasília, fui nas manifestações do impeachment da Dilma, então assim, eu já tinha uma atuação, já era interessada na política. E aí, quando a minha filha nasceu, eu conheci o Felipe Sabará, que trabalhava com o Dória, e estava trabalhando com o Dória, e me chamou para compor um quadro ali de diretoria do Fundo Social. E eu fui e comecei a trabalhar com Dória e me envolvi em vários projetos muito legais, aliás. Foi um período muito legal, assim. Eu abri frente em várias comunidades, fiz projetos em presídios femininos. Foi algo bem legal. E fiquei lá por um tempo. E no governo, eu conheci muitos evangélicos. Porque aí, como eu sempre fui da direita, sempre defendi a direita, o pessoal que mais tinha a ver com os meus valores era justamente os evangélicos. Na política tem muito evangélico, né? É difícil você ver um católico mesmo na política. É raríssimo, assim, quase não tem. Mas, ao mesmo tempo, os evangélicos dominam essa parte. Por que você acha que não tem católico na política? Porque tem pouco católico no mundo, eu acho, né? Católico Assim, o católico direito, né? Que eu sou católico direito hoje, assim, que é raríssimo mesmo. Um católico que faz as coisas direito, você não vê. Não, acho que é porque Católico na política militante. é meio mais difícil de lidar e talvez você tenha que aceitar coisas que você não aceitaria como um católico Tem raiz. isso também, o católico raiz. Assim, o católico raiz mesmo, ele já começa que ele é monarquista, ele já nem vê com bons olhos a república, entende? Sim. Que é o meu caso hoje, inclusive. Não digo que eu não entraria na política, a gente, não sei. Não tenho pretensão, nunca tive, assim, de virar uma política. Mas não sei, acho muito difícil, sabe, que eu sei disso algum dia. Mas eu acho que, talvez por isso, sabe, eu acho que o católico mesmo, o católico militante, está muito preocupado com as questões da vida espiritual. Mais Talvez. preocupado com a vida espiritual do que Muito com a vida mais com a política vida. em geral. Sim, sim. Até porque, para que você seja um bom político, você deve ter um pouco de jogo, bastante jogo de cintura, porque não tem essa. Inclusive, até assim, no período em que eu fui comentarista política, acontecia isso muito. A gente debatia pautas absurdas, era o aborto, eram pautas, enfim, ideológicas e políticas durante o programa. Aborto, reprodução humana, são alguns temas. Vamos ser cancelados junto. Vamos ser derrubados comigo, tá ótimo. Mas depois a gente saía pra tomar um drink, entendeu? Era todo mundo amigo no final. E na política é a mesma coisa. Você vai na Lesp, aqui em São Paulo, você vai no Senado, você vai em qualquer lugar, tem um debate acalorado para as câmeras e tal. E por trás todo mundo conversa, todo mundo vai se... Você teve esse know-how de política quando você começou a trabalhar na política e, consequentemente, você virou comentarista lá político. Quando eu comecei a trabalhar com Dória, a gente tinha que saber dos trâmites políticos, porque a gente estava ali na frente. E depois eu comecei a falar mais sobre ideologia, mais especificamente sobre ideologia feminista na internet. E aí começaram a me chamar para debates. Tem um vídeo meu na Paulista que viralizou bastante, que foi do Spotnik. E as pessoas iam me chamando para debater sobre feminismo, né? Eu sempre era antifeminista. Antifeminista, né? Sempre fui contra o feminismo. Debatia com feministas. E a Jovem Pan, uma época, me chamou para fazer um programa específico lá. Aí era um programa que estava inaugurando, que era o Linha de Frente. Aí eu fui lá gravar o projeto piloto e aí eles ficaram me chamando por... Aí, enfim, eu fui escalada para compor o quadro do programa e fiquei lá por um ano. Mas aí como
Eu vou tocar nesse ponto do antifeminismo. Tá, mas rapidinho, mas você tinha perguntado da conversão. Então, e aí eu inicialmente me converti ao protestantismo. Eu conheci muitos protestantes no meio político. E aí conheci uma mulher que veio a ser, até hoje ela é grande amiga minha, a Vivian, e ela me chamou para estudar a Bíblia com ela, isso na época da pandemia, então eu comecei a estudar a Bíblia. Mas o coração estava sentindo assim de que você não estava sentindo um vazio? Por que foi essa conversão do nada? Foi por conta de trabalho, por conta da tua filha? Não, por conta de trabalho não. Não estarem dando certo na tua vida, em algum sentido? Não, eu acho... Foi uma busca genuína pela verdade. Eu acho que desde sempre foi uma busca genuína pela verdade. Até nas épocas que eu me envolvi com o ocultismo, com o New Age, era uma busca... Eu quero entender o mundo espiritual, eu quero entender quem é Deus, o que é, se existe, se não existe. Então, era uma busca por... E isso por motivos, sei lá, transcendentes, a nossa alma, entendeu? São questões que são além do nosso entendimento, da nossa capacidade... Ela te chamou para estudar a Bíblia. Me chamou para estudar a Bíblia. E eu fui... e passei aí na casa dela todas... Era 2 vezes por semana. Passava lá a tarde toda. Pequeno grupo. Era eu, ela e mais 2 mulheres inicialmente. E conversava muito com ela, eu e ela. Ela passou depois a ser minha diretora espiritual e tal. E ela é evangélica hoje? Ela é evangélica da linha mais batista. Ela já era batista na época. E você foi pro catolicismo e ela ficou nessa linha? Ela ficou até hoje. A gente chegou a ter um programa, a gente fez um programa, a gente pregava junto, eu e ela. Acho que eu nunca te falei isso. Eu não sabia. E ela continuou no programa, chama Acorda Pra Vida. E ela faz pregações diárias e tal. E aí começou a te despertar esse desejo de querer conhecer mais essa linha, talvez, do cristianismo que você identificou como sendo enfim, daí eu virei crente, né? Eu aceitei Jesus, entendi, comecei a estudar a Bíblia, falei, realmente faz sentido isso aí. Politicamente também fazia muito sentido, porque politicamente falando, o cenário tinha muita coisa a ver com a Bíblia, né? A gente começa a estudar a Bíblia e a gente fala assim, nossa, é isso que tá rolando agora, assim, era muito doido, né? Então, isso tudo foi me convencendo de que Jesus era de fato a verdade, né? O caminho e tal. E aí, também através da minha atuação política e ideológica, eu comecei a conhecer católicos. Era um tipo de católico que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eram católicos... Católico que você já total, eu nunca tinha conhecido católicos assim. Então, por exemplo, lá na Brasil Paralelo, eu fui chamada para fazer um programa, um podcast que o Guilherme Freire apresentava. O Guilherme Freire é um super católico convicto, que tem assim, um enorme conhecimento da igreja e tal. Então ele me chamou... Ele é professor, meu professor até hoje. Eu lembro que fui chamada, participei desse podcast, e eu me lembro que a minha impressão foi exatamente essa. Eu olhei pro Guilherme e falei assim, meu Deus, esse menino é tão inteligente, como é que ele pode ser católico, né? Eu me lembro desse pensamento, porque crente acha que católico não estuda, né? Crente acha que católico não lê a Bíblia, tudo isso. E eu falei, meu Deus, mas esse menino não tem... Eu lembro de pensar, esse menino será que não tem uma Bíblia? Como assim? Ele é tão culto, o cara entende tudo, fala de Platão, Santo Agostinho e tal, e o cara não... Será que não... Mas isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Paralelo a isso, a Mari Brito, que já era amiga minha na época, era ateia, estava se convertendo ao catolicismo. E aí veio o mesmo pensamento. Falei, nossa, mas a Mari é tão inteligente, como é que ela vai virar católica? Não é possível. Em seguida conheci o Rasta, que depois foi uma pessoa que me ajudou muito na conversão. Que também, mesma coisa, como pode tão inteligente? Aí veio Pedro Augusto, Paulo Cogos, enfim. Eu passei a conhecer uma turma de católicos, realmente católicos, com uma base muito boa. E aí, sem contar depois... Aí, enfim, vem Padre Paulo Ricardo, que também é um monstro, assim, no conhecimento da fé e tal. Porque, inicialmente, eu me converti pela razão. Assim, se não houvessem, talvez, essas pessoas que intelectualmente tivessem uma base para me passar sobre a fé... E, claro, hoje eu entendo que também isso não tem como não atrelar a intelectualidade da igreja da fé. As 2 coisas estão juntas. Mas, enfim... mas essas pessoas me atraíram pela razão, porque eu queria explicações lógicas para aquilo. Porque, realmente, eu abri a Bíblia e não estava escrito por que você rezava um terço. Não falava nada sobre aparições marianas, nada disso. Então, essas pessoas foram me conduzindo e eu aprendi muito, muito com todas elas. Eu acho interessante você colocar esse ponto, porque quando uma pessoa que é muito leiga na fé, ela vai buscar o entendimento, muita gente fala assim, lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você não entende nada. Como você é leigo da fé, é muito difícil você entender o que está acontecendo ali dentro. Então, você usou pessoas como referências, mesmo a Vivian, mesmo... enfim, essas pessoas todas que você mencionou, que conseguiram te direcionar e te explicar, às vezes até através de um vídeo, através de uma conversa, através de um pequeno grupo que você fez, que conseguiram te direcionar para você ter o entendimento que você tem hoje
religioso, né? Então, eu acho que isso é muito importante comentar, porque tem muita gente que assiste que não necessariamente é cristão, mas quer aprender um pouco mais, e às vezes seguindo um vídeo, seguindo pessoas que você talvez admire, mesmo que, no caso da Pietra, a primeira pessoa que teve esse contato, que te convidou, convenceu a estudar a Bíblia, foi uma pessoa evangélica. Sim. Ela abriu uma porta para você entender um pouco mais da Bíblia, de Jesus, de Deus. Então, eu acho muito legal essa questão de você ter pessoas, referências para te ajudarem a seguir a sua fé, a ter o seu entendimento, né?